Tarde. Estamos aqui com mais uma aula de introdução ao estudo de sistemas de controle. Segundo a realidade, são a terceira e quarta aulas do curso de adaptação. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão enxergando a tela? Alô? Tem alguém ouvindo? Estou enxergando sim, professor. Então, hoje, aulas 3 e 4, introdução ao estudo dos sistemas de controle. Vamos falar hoje de sistemas lineares e equações diferenciais. Novamente, avisando a todos, pedindo permissão para o professor Ijar Milagre da Fonseca. Estou utilizando aqui os slides que ele produziu. E como eu estou agradecido por ele ter permitido a utilização desses slides, que ele já é um professor, ele por muitos anos ele que foi o professor dessa primeira parte do curso de adaptação. Lembrando que nós teremos um curso de 3 semanas, essa é a minha primeira semana, eu estou responsável. Na segunda semana, mesmo horário das 10 da manhã. Hoje nós estamos fazendo um horário diferente, por motivos pessoais. Mas o professor Ronan estará aqui com a segunda parte do curso. Então, vamos aqui falar hoje desse tema aí, sistemas lineares e equações diferenciais. Bom, sistemas, nós temos sistemas de várias naturezas, né? O aluno, quando entra num curso superior, ele, no final das contas, está sendo formado, ele está estudando para ser, na realidade, esta minha posição pessoal, o meu entendimento do que é um curso de nível superior. Eu vou, então, me permitam eu divagar um pouco, explicar um pouco esse meu pensamento, que é um pouco filosófico, aliás. Qualquer nível superior, esse nome não é à toa que se dá o nome de nível superior. Por quê? Porque o aluno, seja em qualquer campo do conhecimento, ele está sendo formado para ser um analista de sistemas, né? E essa é a formação. E para ser um analista de sistemas, né, basicamente sistemas dinâmicos, ele precisa ter, vamos dizer, as ferramentas corretas para ser analista de sistema. Ferramentas essas que ele não adquire a não ser quando ele entra no curso de nível superior. Por isso que o curso de nível superior está estruturado para fornecer nos primeiros 2 anos essas ferramentas. Que ferramentas são essas? É o cálculo, diferencial integral, álgebra linear, geometria analítica. Essas são as ferramentas para ele o quê? Ser, no futuro, um analista de sistemas. Então, sistemas nós temos de várias naturezas, né? Nós, por exemplo, nós podemos ter sistemas da natureza mecânica, mecânica aí no sentido da parte da física, denominada mecânica. Nós podemos ter sistemas elétricos, natureza elétrica. Nós podemos ter sistemas de outras naturezas, biológicos, químicos.
Então, inclusive nas ciências sociais e nas humanidades, sistemas sociais. E todos esses sistemas, para serem estudados, eles necessitam dessas ferramentas. E essas ferramentas são basicamente essas que eu citei. Bom, para nós um sistema, como eu já expliquei, nós aqui no curso de engenharia, né? Engenharia, tecnologias espaciais, mecânica espacial e controle, nós estamos interessados mais em sistemas de natureza mecânica e elétrica. O engenheiro se dedica mais a esse tipo de sistemas, dessa natureza. Todo o sistema para nós, então, vai ser uma caixinha preta com uma entrada, uma saída. Mas quando eu chego mais próximo da prática, então eu tenho várias entradas e várias saídas. E essas entradas, como eu expliquei na aula passada, são sinais. Se o sistema é elétrico, essas entradas são sinais elétricos e ele, como resultado, como resposta, né, a esses estímulos, a essas entradas, ele vai gerar respostas, saídas, que também são sinais elétricos. Então, o sistema é classificado como um sistema elétrico, quando as entradas são sinais elétricos e as saídas são sinais elétricos. Sinais elétricos nós entendemos por tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica. Esses são os sinais envolvidos em sistemas de natureza elétrica. E em sistemas de natureza mecânica, quais seriam esses sinais? Os sinais da mecânica, os sinais de movimento, né? Então, você teria a posição como um sinal, e você teria velocidade como um sinal, aceleração, são sinais de entrada e saída de sistemas mecânicos. Potência mecânica, torque, ou seja, conjugado mecânico. Essas são sinais de entrada e saída em sistemas mecânicos. Então, um sistema, você também, como esses sinais eles variam no tempo, obviamente por isso que a gente chama de sistemas dinâmicos. E como essas entradas e saídas são sinais, são funções que variam no tempo. Então, essa caixinha preta não é um sinal, é o sistema a ser analisado. O sistema estaria dentro daquela caixa preta. E a relação entre os sinais de saída e os sinais de entrada, esses sinais de entrada e saída estão relacionados por uma equação. No fundo é isso. Ou seja, eu pego uma determinada equação, que é a função desse sinal de entrada, faço as contas ali no computador, ele vai gerar o sinal de saída. Então, através de uma equação, a minha entrada é o sinal de entrada, as excitações do sistema, e com esses sinais de entradas eu faço essas contas com essas equações e gero sinais de saída. Então, o tipo de equações que eu posso ter? Geralmente, para o sistema dinâmico, são equações diferenciais. A equação diferencial, ela pode ser ordinária ou parcial. Você pode ter também sistemas de equações integrais. Você pode ter sistemas de equações diferenciais e integrais ou íntegro-diferenciais. Para sistemas discretos no tempo,
ou seja, sistemas cujos sinais não são contínuos no tempo. Sinais contínuos no tempo é uma função contínua. Mas, hoje em dia, é muito comum sinais discretos ou digitais. Sinais digitais não são contínuos no tempo. Então, as equações que você trabalha não são mais as equações diferenciais, e sim equações de diferença. Então, na terminologia de análise de sistemas em controle, sistemas são frequentemente chamados de plantas ou processos, certo? Então, nós temos uma caixinha aqui, que vai ser o nosso sistema, e muitas vezes é chamado de planta ou processo. A excitação é conhecida como sinal de entrada. Aqui, ó, a entrada é chamada de excitação, é chamada de input, put signal, em inglês, simplesmente entrada, excitação, distúrbios, tem vários nomes a entrada. E a saída? A resposta. A saída é chamada de resposta, sinal de saída, output signal, ou simplesmente saída, output. As relações de causa e efeito são comumente mostradas na forma de diagramas de bloco, como se segue. Aqui um diagrama de bloco muito simples, onde eu tenho um bloquinho, uma entrada e uma saída. O que esses aqui trafegam sinais e esse bloco representa o nosso sistema a ser estudado. Um exemplo ilustrativo aqui para excitação e resposta de saída. Vamos mostrar o que é uma excitação, o que é uma entrada, o que é uma resposta de saída. Então, vamos mostrar aqui. Professor. Montamos aqui uma nave e um foguete, vai. Isso aqui é um sistema. A nave, mais os boosters ou os impulsionadores do foguete, constituem um sistema. Muito bem. Esse sistema, como eu estou interessado no movimento desta nave, desse foguete, esse sistema vai ser o que? Um sistema mecânico. Estou interessado no movimento. E, obviamente, você vai ter aqui sinais na entrada e na saída. Se esse aqui é o sistema que eu estou interessado, qual seria a saída para mim nesse sistema? Eu estou interessado na altura desse foguete com relação à superfície da Terra, H de T. H de T, ou seja, a altura em função do tempo. Muito bem, estou interessado em outra coisa também, no V de T, na velocidade que esta nave vai ter. Veja que o meu interesse em estudar essas variáveis aqui são variáveis mecânicas, são sinais mecânicos. A altura, que é posição, e V de T, que é velocidade. Então, claramente, isso é um sistema mecânico. Tá bom, esse é o sistema mecânico. Mas quando esse foguete começa a subir, ele se depara com certa resistência. Opa, forças de resistência. Quais são a resistência a ele? É a força FD, que é a força de arrasto, ou seja, é contrário ao movimento, né? V de T, olha, a setinha está indicando para cima, dizendo que o foguete está subindo. Enquanto isso, a força de arrasto, que é a fase que ele está na atmosfera, essa atmosfera está freando, está tentando frear esse veículo. Então, ela exerce uma força contrária à velocidade, para baixo. Assim como também a força gravitacional, a Terra, né? Ela exerce uma força gravitacional, tem um campo gravitacional que puxa esse sistema, essa nave para baixo. Então, obviamente, eu tenho que, para que
essa nave adquira velocidade, ela tem que, o quê? Ela tem que vencer a força de arrasto e tem que vencer a força gravitacional, porque senão ela não sobe. Mas nessa figura aqui, ó, não está sendo mostrada nenhuma outra força além da força de arrasto e da força gravitacional. Então lá, veja que força de arrasto e força gravitacional aqui não faz parte do sistema. Então, força de arrasto e força gravitacional aqui são sinais de entrada. São sinais de entrada. Os meus sinais de saída seriam a posição e a velocidade. Então, as únicas as únicas entradas que eu tenho nessa figurinha aqui é a força de arrasto e a força gravitacional. Então, FD e FG são excitações entradas do tipo distúrbio geradas pelo meio. O meio gera essas forças sobre o sistema. E quais são as respostas? As minhas saídas é H de T, que é a posição da nave, e V de T, que nada mais é do que a derivada temporal de H de T. Se eu pegar H de T e derivar no tempo, eu tenho a velocidade. Esse sistema é não controlado. Por quê? Porque as forças que estão agindo sobre o sistema, os sinais que estão agindo sobre o sistema, como a entrada aqui, ó, não dá para ter nenhum controle sobre essas forças. Então, o que vai acontecer? Essas forças vão agir no sistema e obviamente, vai provocar uma saída que são variações na altura e na velocidade. E essa caixinha azul aqui é a nave. E eu vou dizer que o sistema é não controlado. Não é porque que o sistema não é controlado, pois não há uma entrada forçante que possa controlar o voo. Eu tenho que ligar esses boosters, esses foguetes, para que o foguete vá para cima. Enquanto eu não ligar, eu não tenho uma entrada forçante que possa controlar o voo. Então, se queremos prescrever uma saída desejada, então é necessário impor uma entrada especificada e submeter o sistema a uma entrada desejada através de um controlador. Bom, como diz o professor aqui, ó. Aqui, primeiro, um sistema em malha aberta. Eu liguei aqui os boosters agora. Agora eu já tenho um empuxo, também tenho um empuxo. Empuxo que é uma força que vai ser aplicada pelos boosters para vencer a força gravitacional e a força de arrasto. E vai, com isso, aumentar a velocidade da nave. Veja, mas esse sistema é em malha aberta. Por quê? Porque, dado uma entrada aqui qualquer, essa caixinha nova que eu coloquei aqui é chamada caixinha do controlador. Né? É chamada caixinha do controlador. Então, eu submeto aqui uma entrada desejada a esse controlador, que é nada mais que um sistema também, que vai gerar uma saída, essa saída aí, e essa saída vai atuar no sistema, na nave, para provocar a saída desejada, que é a altura e a velocidade. Sistema em malha aberta, por quê que chama sistema em malha aberta? Porque não existe uma realimentação. O que significa isso? Uma retroação. Eu simplesmente designei uma entrada desejada, passei ela por todos esses estágios e isso vai gerar uma saída. Essa saída está boa, está ruim, não interessa para um sistema de malha aberta. Simplesmente gerou a saída, dado uma entrada. Agora, se eu quiser refinar o sistema, dar uma refinada, não está boa essa saída, eu preciso melhorar. Aí sim eu tenho que usar o mecanismo da retroação, que é o quê? Colocar um medidor de velocidade aqui,
no foguete, vai medindo a velocidade e eu realimento essa velocidade e comparo ela com a minha entrada desejada. Se tiver boa, eu não faço nada. Se tiver ruim, eu mantenho a entrada desejada até que eu atinja a velocidade desejada. Este já é um sistema malha fechado. Nós não vamos falar mais sobre esse sistema em malha aberta e malha fechada. Nós só interessamos aqui nessa disciplina, nesse curso, sistemas em malha fechada. Por quê? São mais confiáveis. Né? Característica da relação saída por entrada. Essa saída, os sinais de saída em relação aos sinais de entrada é uma coisa que vai sempre aparecer aqui em controle. Então, essa relação é governada pelas leis da física, né? Essa saída, ela está relacionada com a entrada, não é por qualquer lei, tem que ser uma lei física. Uma lei física significa o quê? Ela obedece os princípios da física. Então, não obedece outro princípio que não seja físico. Então, não pode ser da sua cabeça, não pode ser abstrata, ela tem uma relação física. Porque o sistema, o satélite, o foguete, a nave, é um sistema físico. Ele existe. Então, obviamente, os sinais de entrada e saída estão relacionados pelos princípios físicos. Os sistemas, eu posso modelar esses sistemas. E, geralmente, essa modelagem, o que é? Eu preciso transformar essa nave num modelo. Ah, certo. Esse modelo, eu posso modelar, em geral, por parâmetros concentrados ou distribuídos. Né? Uma barra, por exemplo, uma viga, o modelo geralmente é por parâmetros distribuídos. E um sistema mecânico, geralmente, a primeira parte, o primeiro estudo, você pode fazer por parâmetros concentrados. Ou seja, você pega um bloquinho lá vai ser a minha massa, aí você vai colocar uma mola, um amortecedor. Então, os teus parâmetros, por exemplo, a massa é um parâmetro. Ela agora ela está concentrada, ela não está distribuída. Está concentrada naquele bloquinho. Bom, quando o sistema é modelado por parâmetro concentrado, as equações que você tem lá são equações diferenciais ordinárias. Nós vamos explicar melhor. E quando o comportamento do sistema, quando o sistema é modelado por parâmetros distribuídos, então aquela relação entrada e saída, ela é governada por equações diferenciais, mas parciais. Nas equações diferenciais, aparecer as equações diferenciais lá, relacionando entradas e saída do bloquinho. Muito bem. Nessas equações diferenciais, vai ter parâmetros. Que são constantes. São constantes ou pode ser coeficientes. As equações diferenciais, os parâmetros aparecem na forma de coeficientes que podem ser constantes no tempo ou não. Quando o sistema é dito invariante no tempo, são aqueles sistemas nos quais os coeficientes dos parâmetros, eles não dependem do tempo, então são constantes. Também vou dar esse exemplo. Sistemas variantes no tempo são aqueles em que os coeficientes eles são funções do tempo, dependem do tempo. É um conceito muito importante que vai aparecer toda hora, é o conceito de sistemas lineares. Eu quero saber se o sistema que eu estou trabalhando é um sistema linear ou não linear. Isso faz toda a diferença na modelagem. Então, um sistema linear é um sistema, como eu falei, que tem profundas implicações na análise matemática, a linearidade.
Para introduzir o conceito de linearidade, né, considere o diagrama de blocos que se segue, onde R de T e C de T são entrada e saída, respectivamente. Então, tem um diagrama de bloco aqui. É o meu sistema, a planta ou processo. Imagina que eu tenho uma entrada que é R de T, uma função do tempo, e essa entrada vai ocasionar uma saída C de T. Considere para o mesmo sistema dois pares de entrada, saída, dois pares de entrada e saída. Por exemplo, tem o mesmo sistema aqui, com a entrada R1 e saída C1. E o mesmo sistema com a entrada R2 e saída C2. Tá bom. Nós estamos falando sobre linearidade, então não vamos esquecer. Conceito de sistema linear. Agora, para o mesmo sistema, considere uma entrada R3, uma terceira entrada agora, dada por uma combinação linear. Então, combinação linear, o próprio nome está dizendo que a minha entrada R3 vai ser uma combinação linear. Olha, a combinação linear é constituída aqui de dois termos, esse primeiro termo e esse segundo termo. É uma combinação linear, porque isso aqui é uma função linear, uma constante, vai α1 vezes R1 de t. Então, significa que esse termo ele é linear, é um termo linear com R1 de t. Esse termo é linear com R2 de t. Então, por isso que somando os dois eu tenho uma combinação linear. E suponha que essa combinação linear é a minha entrada R3 do sistema. Então, se essa entrada R3, associada a ela, vai ter uma saída R3. Então, a saída C3, aliás, a saída C3 dessa entrada suponha que seja também a combinação linear das duas saídas anteriores. Se R1 tinha saída C1 e se para a entrada R2 a saída era C2, então, e para a entrada R3 era a combinação linear da R1 e R2, suponha que a C3, a saída C3, seja a combinação linear das duas entradas primeiro. Então, o sistema é linear. Se isso acontecer, o sistema é linear. Falei tudo aqui. Voltando de novo, se tem dois sistemas com uma entrada R1 e C1, tem o mesmo sistema, aliás, R1 e C1 e R2 e C2. Se eu tiver uma entrada R3 agora aqui, entrando aqui, que é a combinação linear dessas duas entradas, R1 e R2. Então, é α1, R1 mais α2, R2. E a saída for α1, C1 mais α2, C2, pronto. O sistema teu está aqui dentro, não interessa, é linear. O sistema é linear. Por outro lado, se a referida combinação linear de entrada R3, a saída é diferente de C3, se, por outro lado, isso não acontecer, aqui o diferente, então o sistema é não linear. Então está classificado aí, está dito que significa um sistema linear e um sistema não linear. Portanto, um sistema linear é um sistema que tem as seguintes propriedades. Uma entrada R1 produz uma saída C1. Uma entrada R2 produz uma saída C2. Uma entrada α1 R1 mais α2 R2 produz uma saída α1 C1 mais α2 C2. Concluindo, para um sistema linear, as respostas a várias excitações diferentes podem ser encontradas separadamente e depois combinadas linearmente para se determinar a resposta do sistema ao conjunto das várias entradas. Esse princípio é chamado como princípio da superposição. Princípio da superposição. Então, um sistema linear se obedece ao princípio da superposição. É o princípio mais importante da teoria dos sistemas lineares. Nota: os sistemas lineares podem ser frequentemente representados por equações diferenciais. Um termo linear é aquele em que a variável dependente
e suas derivadas são de primeiro grau. Uma equação diferencial linear possui somente termos lineares. Bom, nós vamos voltar a esse tema aqui. Eu vou debulhar, porque é uma coisa muito importante. Equações diferenciais, conceitos. Equações diferenciais são igualdades algébricas ou transcendentais, envolvendo diferenciais ou derivadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Segundo a lei de Newton, estabelece que a força é igual à taxa de variação no tempo da quantidade de movimento P. Essa é a expressão da segunda lei de Newton. Ah, nunca vi isso aqui, Bruno. Bom, já deve ter visto. Fiz um curso superior, já deve ter visto, obviamente. Que força, de acordo com a segunda lei de Newton, é a derivada temporal de P. Aqui, tratando de vetores. Tanto F como P, em negrito, significa vetores. Uma relação vetorial que eu estou vendo aqui. E o Newton aqui disse. Newton, a segunda lei dele, é uma lei da mecânica, a dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica, tem a estática e a dinâmica. A mecânica é dividida em estática e dinâmica. E o Newton, diz a lenda que ele estava sentado debaixo da árvore, ele viu a maçã cair e ele descobriu que a queda da maçã tem a ver com essa lei aqui. Veja que lei é uma coisa que ele imaginou que funciona assim a natureza, escreveu isso aí, fez experimentos e parece que funciona assim mesmo. Então tá bom. Na verdade não funciona assim, porque a lei foi uma coisa da cabeça dele, lá em 1600 e poucos, lá quando ele viveu. Depois, 300 e tantos anos depois, já apareceu Einstein com uma visão diferente, assim, não é bem assim que funciona. É diferente. Aí tem a teoria da relatividade. Mas veja que nós estamos usando a lei de Newton até agora, para nós tem que funcionar. A teoria da relatividade explica melhor? Sim, explica melhor. Mas por que não usam, então, a teoria da relatividade? Porque para nós não é necessário, mas tem casos que você é obrigado a utilizar a teoria da relatividade. Certo? Um exemplo claro é o seguinte: uma nave que vai sair daqui e já chega e vai ir para Júpiter. Bom, Júpiter, quando ele chega perto de Júpiter, ele está numa região bem mais massiva que aqui. O Newton ele viveu aqui na Terra. Ele não tinha uma ideia tão assim de que a massa, a quantidade de massa faz muita diferença como as coisas funcionam. Né? Mas agora que a nave vai para Júpiter, chega lá, ela tem uma massa muito maior, Júpiter, aí essa lei aqui não funciona muito bem. Funciona até certo ponto, aí você tem que fazer ajustes nessa lei aqui. Então, e a teoria da relatividade explica melhor como é que as coisas funcionam lá. Tem que fazer correções, a nave tem que fazer correção, os engenheiros têm que fazer correção nas trajetórias, tudo por causa que correções relativísticas que eles denominam. Então, isso é a lei de Newton. Segundo a lei de Newton, ele diz que se um corpo possui esse P aqui, o que é esse P?
uma quantidade de movimento. Se um corpo possui uma quantidade de movimento, mas o que é essa quantidade de movimento? É o produto da massa do corpo pela velocidade do corpo. Veja que a massa é não necessita ser é um parâmetro do corpo, não precisa ser constante. O foguete, por exemplo, não tem massa constante, porque ele vai perdendo essa massa pelo meio do caminho, ele vai ejetando essa massa, então ele vai diminuindo a massa. Então a massa do foguete, quando ele voa, ela não é constante, ela varia, ela vai diminuindo com o tempo. Então o produto da massa vezes a velocidade, o P aqui vai diminuindo, diminuindo. Depende da massa, depende da velocidade, né? Se uma velocidade aumenta, o P provavelmente aumenta, mesmo perdendo massa. Veja que P é um vetor, M não é vetor, a massa não é vetor, mas V é vetor. Então, eu peguei um parâmetro escalar, que é a massa, multipliquei por um vetor, V, e obtive um outro vetor, que é o P. A massa é um parâmetro que não precisa ser constante, como eu falei, mas é um parâmetro positivo. Massa é positivo. Então, você tem tanto. Você não tem menos 5 quilos. Você tem 5 quilos. É um valor positivo. Então, significa que P e V são dois vetores que têm a mesma reta suporte e o mesmo sentido. Tanto P como V têm a mesma reta suporte e o mesmo sentido. São dois vetores que um sobre o outro. A mesma reta suporte, no mesmo sentido. Só que a intensidade o módulo dos dois é diferente. V tem um módulo e o módulo do vetor P eu obtenho multiplicando o módulo do vetor V por M. Aí eu obtenho o módulo do vetor P. Muito bem. Mas veja que isso aqui, F igual ddt, é uma equação diferencial. Por quê? Porque apareceu aqui, ó, uma derivada, né? P, obviamente, é uma função do tempo, porque M é uma função do tempo, varia com o tempo, no caso do foguete. V, a velocidade varia com o tempo, então P, que é M vezes V, também varia com o tempo. Então, sendo uma função do tempo, se eu pegar a derivada em relação ao tempo de P, isso aqui é o F, o Newton falou, isso aqui é a força, são resultantes das forças que está agindo no corpo. Muito bem. O P pode ser escrito como mv, tal. Expandindo a derivada aqui, por exemplo. O F é massa vezes aceleração. Mas, como P igual mv, então, quando eu derivo o mv, eu tenho que usar a regra do produto aqui, ó. É o v vezes a derivada da massa, mais a massa vezes a derivada de v. Tanto para quantidades vetoriais como para quantidades escalares. O A e o V são a aceleração e velocidade do corpo. Considerando outro exemplo no sistema elétrico, por exemplo. No sistema elétrico, sinais de entrada são sinais elétricos, tensão, corrente, etc. Carga elétrica. A lei de Ohm, essa é a lei de Ohm. U igual a RI ou V igual a RI pode ser escrita alternativamente como uma equação algébrica relacionando a tensão e a resistência. Veja, essa parte aqui, ó, V igual a RI, é uma equação algébrica. O que é uma equação algébrica? Uma equação onde os termos são monômios. Monômios. Se eu tivesse mais termos, eu teria um polinômio. Mas, veja, esse aqui é um monômio
linear com a corrente, monômio linear com corrente. Essa é uma equação algébrica. Mas também, uma vez que no laboratório eu descobri que a corrente nada mais é que a derivada da carga elétrica no tempo, isso aqui foi obtido no laboratório. Medindo lá, opa, peraí, carga elétrica, se eu derivo com o tempo, isso é corrente, Então, no lugar da corrente, se eu substituir dq dt, derivada da carga elétrica, agora eu já tenho uma equação diferencial. Não, apareceu uma derivada aqui. Então, a lei de Ohm pode ser escrita na forma de equação diferencial também. V igual a R dq dt. Uma palavrinha agora que o professor errou, ele escreveu equações diferenciais. Diferenciais. Variantes e invariantes com relação ao tempo. Sistemas dinâmicos representados por ED. ED vai ser aqui uma simplificação, eu esqueci agora a palavra, é um símbolo para a equação diferencial. Então, sistemas dinâmicos representados por equações diferenciais, nas quais os coeficientes das derivadas não variam no tempo, são denominados invariantes no tempo. Significa que os coeficientes das derivadas são constantes com relação ao tempo. Então, se os coeficientes são constantes com relação ao tempo, esse sistema é chamado invariante no tempo. Sistemas de equações diferenciais variantes no tempo são aqueles os quais os coeficientes das derivadas são dependentes do tempo, ou seja, os coeficientes das derivadas são variantes com relação, são funções do tempo. Exemplo de um sistema de controle variável no tempo, presta atenção, o sistema de controle variável no tempo é o sistema de controle de uma espaçonave que consome combustível. Como eu expliquei agora. O M, a massa, é um coeficiente que vai aparecer aí. E, obviamente, como ela está variando com o tempo, eu posso dizer que o sistema é variante no tempo. Considerar, é uma equação que ele colocou aqui, que é considerar a lei de Newton para quando se tem variação de massa. Então, força é igual a derivada de P. O P é o M de T, massa, que é função do tempo, vezes a velocidade, que é função do tempo. E, então, se eu derivo em relação ao tempo esse produto, é primeiro o derivado da massa vezes a velocidade, mais a massa multiplicado pelo derivado da velocidade. Quando o corpo está girando, aquilo lá é movimento retilíneo. Agora, aqui, imagina um corpo girando. Então, a equação de Newton, segundo a lei de Newton, para um corpo girando, não é mais essa aqui. É essa aqui, ó. O torque é igual à derivada temporal de H. O que é esse H? Esse H é chamado fugiu minha palavra agora. Eu lembro daqui a pouco. No fundo, H é igual a I vezes ômega. Um corpo, né? Considerando um corpo rígido girando em torno de um eixo. Então, momento angular, já descobri a palavra certa aqui. Isso aqui é o momento angular. Ali, o P é o momento linear, quando você tem movimento retilíneo, mas, segundo a lei de Newton, para o movimento rotativo,